No futuro próximo, criaturas misteriosas aparecem do nada e começam a matar a humanidade, causando um evento apocalíptico que deixa poucos sobreviventes. Existem várias teorias sobre o que aconteceu, como um inseto carregando uma infecção, uma névoa roxa e um castigo para a humanidade. Mas são apenas rumores, e ninguém conhece a história real. Na cidade, Paul está procurando suprimentos quando, de repente, as sirenes começam a soar. Ele imediatamente sai correndo e faz seu caminho pelas ruas, escondendo-se quando necessário e se afastando de qualquer grito e explosão. Enquanto a cidade é coberta por uma fumaça preta, Paul chega a uma casa abandonada nos arredores, onde se reúne com seus filhos, que ele precisa cuidar sozinho. 15 anos depois, os filhos de Paul cresceram e se tornaram adolescentes saudáveis. Eles vivem na mesma casa e saem durante o dia para procurar suprimentos, mas ficam escondidos à noite. Assim que o sol começa a se pôr, Joseph cobre as janelas e manda o cachorro Rocco entrar na casa. Paul espera do lado de fora até ver Thomas voltar e o repreende por estar atrasado. Thomas explica que gosta de ajudar os vizinhos, a família Rose, que tem uma fazenda. Os três garantem que todas as portas e janelas estão trancadas antes de jantar. Paul repreende Thomas mais uma vez, dizendo que se ele se atrasar novamente, não poderá sair dos limites da propriedade. Joseph zomba do irmão por isso, e uma discussão rapidamente se transforma em uma briga física, mas Paul os interrompe e lembra que são homens, não animais. Após o jantar, Paul observa seus filhos jogando xadrez, mas se distrai quando Rocco começa a arranhar e rosnar para o chão. Vendo isso como um mau presságio, Paul e Thomas descem as escadas e ficam assustados com o barulho repentino na porta. Parece que as criaturas estão tentando entrar, então, eles seguram a porta para impedir que ela seja forçada. Há muitos tremores e batidas por vários segundos, até que as criaturas desistem e vão embora. Thomas acusa Joseph de não ajudar, mas Joseph revela que estava ouvindo para aprender mais. Houve 3 tentativas. A primeira durou 10 segundos, a segunda 20, e a última apenas 1. Joseph acredita que a primeira foi um teste. A segunda foi a tentativa real de invasão. E a terceira foi apenas um golpe frustrado. No dia seguinte, eles verificam a porta e veem todas as marcas de garras na madeira. A porta perdeu resistência, então Paul e seus filhos saem para procurar madeira para reforçá-la. Eles trazem tudo o que encontram de volta para a casa e enquanto Thomas corta a madeira, Paul verifica Joseph, que está construindo algo no celeiro. Após alguma insistência, Joseph admite que está tentando construir um veículo porque está cansado de se sentir confinado e com medo. No entanto, ele não consegue fazê-lo funcionar. Paul fica impressionado e faz algumas mudanças rápidas que finalmente fazem o carro funcionar. Animado, Paul leva os adolescentes para um passeio para ensinar-lhes a dirigir. Eles voltam para casa depois de 1 hora de exploração, e Paul anuncia que as janelas ainda precisam de reforço, então manda os meninos para o rio buscar mais madeira. Thomas fica bravo porque tinha sido prometido que ele poderia ir para a fazenda hoje, mas Paul diz que isso é mais importante. Os irmãos saem de carro, e Thomas começa a culpar Joseph por isso, dizendo que Paul mandou Thomas junto apenas para proteger seu irmão. Joseph acha que não precisa de proteção. Então Thomas sai do carro quando passam pela fazenda, e pede para Joseph pegá-lo na volta. Em casa, Paul termina de reforçar a porta, e faz uma pausa para fumar sozinho perto da cachoeira. Ao olhar ao redor, ele vê um buraco negro e assustador nas rochas. Enquanto isso, Joseph vai até o rio e amarra-se ao carro antes de descer em um navio abandonado em busca de suprimentos. Dentro de um armário, ele encontra um pôster de uma revista suja, o que o deixa sem palavras por um segundo. Em seguida, ele olha mais adiante e se assusta quando um monte de insetos sai de uma pilha de lixo. Eles voam ao seu redor e tentam alcançar sua pele, então ele precisa sair rapidamente dali. Na fazenda, Thomas ajuda a família com as tarefas, mas logo fica claro que sua principal razão para estar lá é a filha dos donos, Charlotte. É evidente que os adolescentes têm uma queda um pelo outro, e vão dar uma volta juntos no campo. Charlotte mostra a Thomas uma corda amarrada a uma árvore, explicando que, quando era pequena, só podia brincar do lado de fora se estivesse tocando na árvore, então ela se amarrava para ter mais espaço para correr, ainda que tecnicamente estivesse presa à árvore. Eles também jogam um jogo em que compartilham teorias malucas sobre o que causou o apocalipse. Quando chega a hora de Thomas ir embora, Charlotte lhe dá um abraço apertado. O sol está começando a se pôr, então ambos os meninos precisam se apressar. Paul volta para casa e fica preocupado quando encontra Rocco, mas nenhum de seus filhos. Joseph retorna de carro e a princípio ele não liga, mas depois de algumas tentativas, finalmente o faz funcionar. Thomas corre o mais rápido que pode e escorrega, caindo em uma fenda no chão. Quando Joseph passa para pegar seu irmão, não o vê por perto e continua seguindo. Ao chegar em casa e contar ao pai o que aconteceu, Paul diz para ele entrar e trancar tudo, enquanto ele e Rocco saem à procura de Thomas. Na fenda, Thomas acorda com o corpo muito dolorido. Usando um isqueiro, ele começa a examinar a área e fica chocado ao ver uma criatura alcançando-o por um buraco na parede. Ela até grita, o que é ouvido por Paul e Rocco. Movendo-se com cuidado, Thomas tira uma pequena faca e apunhala a mão do monstro, fazendo-o recuar para o buraco. No entanto, quando Thomas se afasta, uma segunda criatura aparece acima dele e agarra seu rosto. Thomas tem dificuldade para respirar, mas antes de desmaiar, Paul chega e puxa o monstro para rapidamente matá-lo.
Após garantir que Thomas está bem, Paul e Rocco encontram um túnel que os leva direto para a fenda. É perigoso correr pela floresta a essa hora. Então, eles decidem ficar na fenda até o amanhecer para se proteger e bloqueiam a entrada. Eles podem ouvir as criaturas chegando pelo buraco. Então preparam um sinalizador. Mas o chão começa a tremer. Parece que os monstros agora estão se movendo pelo subsolo e prendendo o grupo na fenda, cobrindo a saída com terra. Enquanto Rocco continua latindo e a fenda não para de tremer, Paul diz ao filho e ao cachorro para se afastarem enquanto coloca o sinalizador no buraco que está se abrindo no chão. Quando as criaturas tentam alcançar, Paul cria uma pequena explosão que infelizmente também o atinge. Na casa, Joseph ouve muitos rangidos e começa a planejar. Minutos depois, ele se senta em frente à porta principal com uma corda amarrada à cadeira e adormece. Logo, uma criatura move a madeira que cobre um buraco na porta e alcança o interior, fazendo sua unha crescer para testar se Joseph está realmente dormindo. Quando o garoto não reage, a criatura entra, apenas para Joseph revelar que estava fingindo e puxar a corda. Uma gaiola cai do teto, capturando a criatura instantaneamente. Orgulhoso de si mesmo, Joseph cobre a gaiola com um cobertor e vai dormir. Na manhã seguinte, ele fica preocupado porque os outros ainda não voltaram, então sai de carro para procurá-los. Enquanto isso, Thomas cavou a terra caída para abrir a entrada novamente, e está arrastando seu pai gravemente ferido para fora. Rocco também sai, e segue o barulho do carro para encontrar Joseph, e guiá-lo de volta para sua família. Os irmãos imediatamente trabalham juntos para levar Paul ao carro e depois para sua cama em casa. Enquanto discutem como proceder, Thomas finalmente percebe a gaiola e olha debaixo do cobertor, o que faz a criatura enlouquecer. Joseph imediatamente coloca o cobertor de volta, explicando que a luz machuca os monstros. Eles então fazem curativos nos ferimentos de Paul, enquanto Joseph explica que, na noite anterior, a criatura levou 8 segundos para entrar, o menor tempo até agora. Ele também tem certeza de que havia uma segunda criatura que foi embora. O comportamento delas está mudando muito rápido, e Joseph conclui que algo está errado. Thomas aponta que as criaturas são inteligentes. Na noite anterior, eles mataram várias na caverna, e talvez elas tenham vindo para se vingar, porque Charlotte disse que raramente vão para a fazenda. Joseph não acha que eles mataram as criaturas. Ele pensa que só Paul fez isso. Para provar seu ponto, Thomas tenta matar a criatura na gaiola. Joseph tenta impedi-lo porque quer estudá-la, e na luta o monstro escapa, escondendo-se rapidamente debaixo da cama. Quando finalmente espreita, Rocco começa a latir para ele, fazendo o monstro se transformar para atacar. Joseph corre para segurá-lo, e então Thomas corta sua cabeça com um machado. Ainda querendo aprender mais, Joseph leva o corpo para o celeiro, e começa a abri-lo enquanto Rocco e um monte de insetos observam. Porém, não importa o quanto ele corte, ele não consegue entender o que a criatura pode ser. Então, Thomas sugere que levem Paul para a fazenda de Charlotte, porque lá tem uma casa melhor, e remédios de verdade. Joseph não acha que os Roses vão ajudar, mas Thomas o força a ir junto. Os irmãos colocam Paul de volta no carro, e dirigem até a fazenda, onde os pais de Charlotte provam que Joseph estava certo. Eles não têm remédios suficientes para compartilhar, então se recusam a receber alguém tão machucado. Charlotte protesta, mas é ignorada. No entanto, seus pais concordam em deixar Thomas ficar, o que deixaria Paul e Joseph com mais recursos em sua casa. Joseph imediatamente se afasta, e quando Thomas o segue, uma discussão começa, na qual Joseph culpa Thomas pela morte iminente de seu pai. Furioso, Thomas empurra seu irmão ao chão e começa a estrangulá-lo, mas quando percebe o que está fazendo, se afasta. Joseph imediatamente entra no carro e dirige embora com seu pai inconsciente, enquanto Joseph se junta à família na fazenda. Depois, Charlotte compartilha uma comida de verdade com Thomas. E lhe mostra alguns de seus pertences, que Thomas nunca tinha visto antes. Os adolescentes compartilham um momento doce e se beijam, apenas para serem interrompidos pelo pai de Charlotte, que manda sua filha para outro cômodo. No caminho de volta, Joseph percebe as ovelhas correndo de medo e montes de terra por toda parte, o que significa que as criaturas estão se movendo por baixo da terra. Quando chega em casa, ele vê um caminho de terra perto da parede, então teme que os monstros possam estar debaixo da casa. Após cuidar de seu pai, Joseph vai para o celeiro e começa a reunir objetos para fazer um novo plano. Ele também começa a bloquear todas as janelas, e enquanto se move pela casa, cai ao pisar em um tapete. Há um buraco embaixo dele, então ele conclui que os monstros já estão dentro do edifício. Na fazenda, Charlotte encontra Thomas bisbilhotando na cozinha. Ele ainda está preocupado com seu pai, então quer encontrar algum remédio e partir. Charlotte lhe dá o remédio e ele a agradece com um abraço, prometendo voltar, sem saber que alguém pode ouvi-los. Thomas sai correndo. Mas antes que possa chegar ao portão, um funcionário da fazenda aponta uma arma para ele, acusando-o de roubo. Desesperado, Thomas tenta explicar que Charlotte lhe deu o remédio, mas o homem não acredita. Todos os funcionários se juntam e levam Thomas para o celeiro, onde o amarram e colocam música para abafar o que estão prestes a fazer com ele. Eles agarram as pernas de Thomas, e um homem se prepara para atirar nelas. Mas nesse momento um buraco aparece embaixo dele, e ele cai, errando o tiro.
Os outros homens correm para verificar o que aconteceu, e uma criatura pula para fora do buraco. Na casa principal, os pais de Charlotte acordam ao ouvir um barulho. O pai acende uma vela para investigar, apenas para uma criatura entrar no quarto e atacar. A vela cai e imediatamente começa um incêndio, enquanto o monstro pula do pai para a mãe, tentando matar os dois. O pai afasta a criatura, e a mãe corre para fora do quarto para encontrar sua filha. Mas a criatura pula sobre ela antes que ela consiga ir muito longe. O monstro começa a se transformar novamente e vomita sobre a mulher antes de atacá-la. Em seu quarto, Charlotte ouve como seus pais são assassinados. Quando os barulhos param, ela sai e fica horrorizada ao descobrir um rastro de sangue, que segue até encontrar a criatura no banheiro com o corpo de sua mãe nas costas. No celeiro, os homens tentam lutar contra as criaturas sem sucesso. Um por um, começam a ser mortos, e aqueles que conseguem sair são perseguidos, enquanto mais criaturas continuam chegando. O celeiro logo pega fogo, e Thomas consegue derrubar os móveis aos quais está amarrado, quebrando a madeira para liberar suas mãos. Nesse momento, uma criatura o encontra, mas antes que possa atacá-lo, é abatida por Charlotte. Depois, os adolescentes correm para fora, e Thomas vê a casa pegando fogo. Charlotte explica que seus pais se foram, então eles concordam em ir para a casa de Thomas. De volta a Joseph, ele joga um monte de móveis no buraco, na esperança de ganhar tempo. Depois, ele verifica seu pai inconsciente e beija sua testa antes de se preparar para lutar. O buraco na porta se abre de repente, mas é apenas Thomas e Charlotte. Joseph admite que precisa da ajuda de Thomas, mas a conversa é interrompida quando Paul finalmente acorda. Ele rapidamente toma o remédio e diz aos filhos para continuarem lutando. Joseph compartilha seu plano com os outros, e eles reúnem todas as latas de gasolina que encontram no celeiro, enquanto Rocco continua latindo para alertá-los do perigo iminente. O grupo também move um freezer velho para dentro da casa. Em seguida, Thomas e Charlotte começam a reforçar todas as janelas restantes, enquanto Joseph faz uma pilha de móveis e despeja toda a gasolina sobre ela. No topo, ele também coloca todos os objetos explosivos que conseguiu encontrar, e um dos cigarros de seu pai, que está lentamente se queimando. De repente, a pilha cobrindo o buraco começa a tremer, ao mesmo tempo em que uma criatura desce pela chaminé na sala com Paul. Do buraco, outra criatura sai, e quando atravessa uma porta, Thomas a apunhala pelas costas. A criatura imediatamente reage, mas Thomas recupera sua faca e a apunhala na cabeça, finalmente matando-a. Uma terceira criatura vai atrás de Charlotte, e ela rapidamente a abate. Depois, o duo corre para se juntar a Joseph, e eles começam a mover o freezer novamente, apenas para a porta se abrir atrás deles, revelando que Paul está de pé, e coberto de sangue, porque matou o monstro da chaminé. Paul pega a arma de Charlotte e começa a atirar no chão para atingir as criaturas no andar de baixo. No entanto, a horda é enorme, e logo aparece no corredor, correndo em sua direção. Paul chuta a primeira, causando um tremor, e o peso faz com que a maioria das criaturas caia pelo chão. Algumas criaturas ainda conseguem ficar, mas os adolescentes correm para matá-las antes que possam ferir Paul, que fica impressionado com o trabalho em equipe do trio. Depois, os três adolescentes e Rocco correm para o freezer. Em vez de segui-los, Paul fecha a porta e fica para ganhar tempo para eles. O grupo se esconde dentro do freezer enquanto Paul se lembra do dia em que segurou seus bebês com força, dizendo-lhes que tudo ficaria bem. Uma nova horda de criaturas irrompe, e Paul as distrai até que a pilha de móveis finalmente explode, fazendo a casa inteira desabar e pegar fogo. O freezer começa a rolar, e continua por vários minutos. Quando finalmente para, os adolescentes saem desesperadamente procurando por Paul, apenas para uma criatura pular de repente. O grupo corre para o carro e dirige embora enquanto o monstro os persegue, coberto de fogo. As balas de Charlotte não fazem efeito, então quando o monstro chega perto o suficiente, ela o atinge com sua arma, fazendo-o desmoronar. Alguns quilômetros depois, o grupo para o carro e olha para as estrelas, que nunca tinham visto antes porque sempre ficavam dentro de casa à noite. Na manhã seguinte, o grupo retorna à casa e decide que não quer reconstruir o mesmo lugar. Depois de reunir todos os suprimentos que puderam encontrar, eles enterram todos os seus entes queridos e dizem um último adeus. Depois, os três adolescentes e Rocco partem de carro na esperança de encontrar um novo lar nas fazendas do vale.